Você que está em casa, se prepara que Deus ainda tem muito a falar no seu coração, amém? Em nome de Jesus, é uma honra estar aqui essa noite e quando o pastor pediu para mim trazer uma palavra, eu já comecei com aquele friozinho na barriga, né? E que nunca passa, eu falei, ô Senhor, por que esse friozinho na barriga não para, né? Mas quando eu estava conversando com o Eliel aqui, meu discipulador, e eu falei para ele assim, eu falei, cara, esse friozinho na barriga não passa, meu Deus, fica naquele desespero, né? Mas quando está esse friozinho na barriga, quer dizer que Deus está no controle. O homem ficou lá no lugar dele e Deus está acima, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, queridos, eu estive essa semana orando e quando o pastor pediu para mim trazer uma palavra, o tema que o Senhor tem queimado no meu coração por esses dias é um tema bem forte, porque eu creio que nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos vencer este mal, amém? O tema é vencendo o desânimo, amém? Aponta para o teu irmão com carinho assim, ó, com respeito, tá? Aponta para ele e fala assim, ei, é tempo de vencer o desânimo, amém? Amém? Você que está em casa, é tempo de vencer o desânimo, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia rapidinho, em Mateus capítulo 11, do verso 1 ao verso 12. Mateus 11, do verso 1 ao verso 12. Vou dar um tempinho para os irmãos em casa também achar e nós acompanharmos este estudo poderoso que o Senhor tem falado ao meu coração, amém? Glória a Deus. Quantos acharam? Dá um glória a Deus aí. Ixi, só 2. Quantos acharam? Dá um glória a Deus aí. Amém. A máscara está impedindo de falar, né? Está falando baixinho. É assim mesmo, queridos. Nós vamos vencer este mal, amém? Levanta do seu lugar, pega a Bíblia na sua mão, em honra à palavra do Senhor, e vamos ler Mateus capítulo 11, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, tendo acabado Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, versículo 3, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Versículo 4, e Jesus respondendo, disse-lhe, ide e anunciai a João, o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Versículo 7, então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele que está escrito, eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Versículo 11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém pareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 12 para encerrar. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Põe sua Bíblia no seu lugar aí, vamos orar mais um pouquinho.
Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra, nós te louvamos por estarmos aqui essa noite, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, e pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda palavra que sair do meu lábio, Senhor, que vier do homem, Wagner, seja impedida de chegar até os irmãos, mas aquilo que vem do teu trono, possa achar guarida no coração de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, seja nesse lugar, em casa, onde estiverem, e em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos, ó Deus, para que essa palavra possa produzir frutos, e frutos 30, 60 a 100 por um, Senhor, transformando as vidas, assim como eu coloco a minha vida diante do Senhor, o Senhor possa transformar também a minha vida, em nome de Jesus. Toma o teu lugar de honra, ó Pai, neste lugar, toma o teu lugar nesta palavra, para que o teu poder seja manifesto, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Pode tomar assento, querido, e vamos discorrer no texto na qual o Senhor tem colocado no meu coração. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, nós estamos vivendo um tempo muito delicado, não só para a igreja sim, porque nós gostamos de estar junto, amém? Ovelha gosta de sentir cheiro de ovelha, querida. Nós gostamos de estar junto, nós gostamos de comunhão, de estar abraçando, de estar perto, mas o mundo em si, toda a humanidade, todo o ser humano, está passando por um momento muito delicado com essa pandemia. Eu estive conversando com o meu discipulador, onde a gente estava falando a respeito disso, né? Que a igreja, ela é formada por relacionamentos. A igreja ela é formada por relacionamentos. Primeiro, é o relacionamento do homem para com Deus. E o segundo é o relacionamento do irmão para com o irmão, do homem para com o homem. Então a igreja, quando essa pandemia, quando veio na sociedade, esse mal que está assolando esse tempo, que está assolando a todos, tem trazido muito desânimo no nosso meio. Por quê? Não só no nosso meio, mas na sociedade. Por quê? Porque nós estamos privados de nos relacionar uns com os outros. Nós estamos privados de ter contatos uns com os outros. Temos até um contato, mas assim, aquele contato que a gente gosta de abraçar, não tem mais. Nós não podemos mais ter, cumprindo as regras que a OMS, que o governo, que tudo tem falado, nós temos tentado cumprir. E isso tem trazido um desânimo no meio da sociedade. Por quê? Porque a igreja, o meu discipulador falou uma palavra que me mexeu comigo. Ele falou assim, é como se a igreja tivesse manca. Uma perna é o relacionamento com Deus, outra perna é o relacionamento com o homem. Então, nós estamos sem uma perna, estamos caminhando com uma perna só. E isso marcou minha vida, quando ele falou aquilo, que eu falei assim, meu Deus, andar com uma perna só, eu sei porque eu sofri um acidente de moto, e fiquei 6 meses andando de muleta, e sei como é ruim andar com uma perna só. E a igreja está vivendo isso hoje, nós estamos vivendo isso hoje, onde nós estamos tendo dificuldade de nos locomover em direção ao reino dos céus, por causa dessa falta do relacionamento com o homem. O interessante é que vários textos na Bíblia nos mostram que nós precisamos ter relacionamento uns com os outros. O primeiro texto que nós podemos tirar está em Gênesis, quando Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, mas antes de fazer o homem, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então far-lhe-ei uma esposa, uma auxiliadora que lhe seja idônea. E ali, Deus falou assim, o homem precisa se relacionar, porque comigo ele já se relaciona. Agora tem que ter um relacionamento interpessoal com o próximo. Então Deus criou a mulher, fez toda a história, né, que nós conhecemos de Gênesis, e logo em seguida nós podemos ver vários textos, a palavra de Deus nos discorre de capa a capa, que em todos os momentos há relacionamento entre os homens. Há o relacionamento entre o homem e Deus, sim, mas há também um relacionamento entre os homens. E como que nós vamos vencer o desânimo? Como que nós vamos vencer esse desânimo que tem assolado a sociedade? Porque muitas vezes nós olhamos para a circunstância, muitas vezes nós olhamos para a sociedade, nós olhamos para a nossa dificuldade, para os nossos problemas, para aquilo que tem assolado a nossa casa, para aquilo que tem assolado a nossa família, ou pela falta de contato com as pessoas que nós amamos, e aí vem aquele desânimo. E eu creio que Deus está levantando neste tempo homens e mulheres que vão vencer esse desânimo. Eu creio que Deus está levantando neste tempo homens e mulheres como João Batista, que nós acabamos de ler, que está preparando o caminho para a volta de Jesus, vencendo
todo mal que se levanta contra a nossa vida pessoal. Não é só contra a igreja, mas contra a sua vida. Amém? E João Batista é um caso muito claro disso, que nós vimos no texto, mas nós vamos discorrer nele já já, que nós vimos aqui no texto de Gênesis, como eu disse, que Deus criou o homem e depois falou, não é bom que o homem esteja só. Outro texto muito conhecido que nós vemos a respeito de relacionamento, está em Salmo, capítulo de número 133, que diz, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Que salmo maravilhoso! E como é bom viver em união com os irmãos. Como a gente sente saudade, sabe? Como a gente sente saudade de estar aquela igreja lotada. Eu disse aqui esses dias, numa abertura do culto, que eu estava vendo umas fotos lá em casa e vi a igreja lotada, o povo caindo na unção. E hoje, quando nós estávamos aqui orando, nós estávamos aqui clamando ao Senhor, adorando ao Senhor no início da oração, da palavra aqui, antes da palavra. E nós pudemos ver aqui o poder de Deus sendo manifesto nesse lugar. Amém? Quantos sentiram a presença de Deus aqui? E está forte nesse lugar a presença de Deus. Está muito forte a presença de Deus aqui. Então, quando eu vi aquelas fotos e vi os irmãos caindo na unção, eu falei, meu Deus, como eu queria que fulano estivesse aqui, como eu queria que ciclano estivesse aqui. Eu comecei a lembrar de um monte de gente, como é bom estarmos em união. Quando a gente está mais próximo, o fogo pega, não é, irmãos? Amém? É aquela passagem do braseiro, né? Quando a brasa é tirada do meio do braseiro, ela acaba se apagando. E o inimigo tem tentado usar isso no meio da sociedade hoje, no meio da igreja hoje, para nos afastar. E para tentar apagar a chama que há dentro de nós, para tentar apagar a chama que há dentro de você. Mas ele não pode fazer isso se você conseguir vencer esse desânimo que vem sobre a sua vida. Muitas vezes nós temos passado por essas dificuldades, por circunstâncias que têm trazido desânimo, sim. Ah, Wagner, mas eu sou crente, eu tenho orado, eu tenho buscado. Amém, queridos. Se nós olharmos a Bíblia de capa a capa, existem situações de homens de Deus, homens que clamavam, que via face a face a Deus, mas por algum momento ele teve algum desânimo na vida dele. E o que o Senhor tem tocado no meu coração é que nós precisamos vencer esse mal, como nós vimos, se você pesquisar aí, os psicólogos, né, dizem que o mal do século é a depressão, ou seja, é um desânimo que tem assolado a sociedade, que tem assolado as vidas. E aí, talvez você não queria nem estar aqui hoje. Talvez foi uma dificuldade para você vir hoje na igreja, talvez foi uma dificuldade para você ligar a internet aí na sua casa, para você conseguir receber a palavra. Talvez você levantou hoje assim com aquela dificuldade e falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Mais um dia. Todos nós passamos, se eu der oportunidade para falar aqui, eu tenho certeza que todos têm um testemunho para falar sobre desânimo. Eu tenho certeza absoluta que todos têm. Mas o que vai impactar, o que vai fazer diferença, é como você reage diante deste mal que te assola. É como você vai reagir diante desse mal que assola a sociedade. É como você vai reagir diante desse sentimento horrível que tem tentado paralisar a sua vida. Amém? Então, queridos, nós vimos vários textos, como eu disse. Outro texto interessante que fala em Eclesiastes capítulo 9, é melhor que serem dois do que um. E no versículo 10 ele fala, porque se caírem, um ajuda a levantar o parceiro. E no versículo seguinte ele fala assim, ai do que estiver só, porque se cair não tem ninguém para ajudar a levantar. Que interessante isso. Aqui Deus mais uma vez nos mostrando que nós precisamos, nós necessitamos estar em comunhão e ter comunhão uns com os outros. Em Tiago capítulo 5, versículo 16 também diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, confessai vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Você confessa só com Deus, mas aqui Tiago está deixando bem claro, confessai uns aos outros. Aí muitas vezes você chega diante do seu discipulador e não tem coragem de falar. Muitas vezes chega diante da pessoa que está te discipulando e você está com dificuldade, mas você fica ali de boca fechada, não fala nada, mas o Senhor fala, confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. É mais profundo ainda, não é só confessar à toa, não, é para ser curado. Aqui, mais uma vez, Deus está falando que nós precisamos ter relacionamento. Mas, Wagner, então o que fazer? O que fazer diante deste momento em que nós estamos vivendo, onde nós não podemos ter muito relacionamento?
O que fazer quando nós não podemos nos abraçar mais, não podemos, até os discipulados está meio difícil de acontecer, mas hoje, graças a Deus, nós temos WhatsApp, né? Tem redes sociais, a gente manda um alô ali, ei, socorro, né? Manda uma carinha de choro, assim, já sabe o que está acontecendo. Graças a Deus nós temos essa oportunidade. Mas tudo isso que nós falamos a respeito de relacionamento, nos leva a entender que nós podemos passar por essa dificuldade. Que nós podemos passar como vários outros homens da Bíblia. Se você parar para analisar, vários homens da Bíblia também passaram por um momento de desânimo. Homens, por exemplo, Elias. Elias foi um homem que ele lutou contra 450 profetas de Baal e mais 400 profetas dos postes ídolos, venceu 950 profetas, e quando o desânimo veio contra ele, ele correu para a caverna e se escondeu. E aí Deus foi lá atrás dele e falou assim: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias falou assim: ah, Senhor, está querendo me matar, né? Jezabel, a Jeza. O desânimo bateu na porta de Elias. E hoje o desânimo pode estar batendo na porta da sua casa, pode estar batendo na porta do seu coração, mas nós vamos vencer esse desânimo, amém? Você vai vencer este mal que assola este século, amém? Você vai vencer o mal que assola este século, amém? Mas voltando para o texto de Mateus capítulo 11, nós vimos aqui uma história onde Jesus estava discipulando, ele estava tendo um discipulado ali com os seus discípulos, seus 12, e aí ele começou a pregar nas cidades. Quando João ouviu que Jesus estava pregando e discipulando as pessoas, João estava no cárcere, na cadeia, ou seja, ele estava, o desânimo estava assim na porta de João, ó, estava batendo na porta de João, ele estava preso. Ele estava passando por uma dificuldade onde ele foi privado de ter relacionamentos. Ele foi privado de ter comunhão com os próprios discípulos dele. E aí ele disse assim: vai lá e pergunta para Jesus se é ele, aquele a quem eu fui chamado para preparar o caminho, ou se nós temos que esperar outro. Aqui João estava num conflito pessoal, talvez na mente, ele falou assim: meu Deus, eu preparei o caminho, há poucos dias atrás eu estava lá batizando, eu estava denunciando o pecado na sociedade, eu estava ali lutando, batalhando para que a palavra de Deus fosse levada, preparando o caminho para a vinda de Jesus. Eu vi Jesus vindo e disse ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora a mente de João já estava sendo atrapalhada por esse desânimo, aonde ele falou assim: ei, será que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ao ponto dele falar para os discípulos: vai lá e pergunta para esse Jesus se ele é realmente o Cristo, ou se temos que esperar outro. Mas a resposta de Jesus é poderosa, e a resposta de Jesus para a sua vida, ela é poderosa, amém? Aqui Jesus falou assim: ei, vai lá e anuncia para João, fala para João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo, que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres ouvem a palavra de Deus. Querido, eu não sei o desânimo que tem vindo sobre a sua vida, eu não sei o que tem batido na porta da sua casa, qual o desânimo que tem vindo para tentar te assolar, para tentar te atrapalhar a viver na presença de Deus, mas a resposta de Jesus para você é falar assim: ei, ouça o que eu estou te dizendo. Você tem saúde, você tem vida, você tem casa, você tem o ar para respirar, você está aqui hoje porque eu estou contigo. Amém? Só 3 pessoas deu glória a Deus. Querido, Deus tem uma resposta, Jesus tem uma resposta poderosa para você. Ele estava dizendo para João: João, não se desanima, não se desespere, você cumpriu o propósito que você veio fazer. Porque hoje, através da sua vida, eu fui anunciado, e eu estou caminhando, e tudo aquilo que você sonhava de ver, está acontecendo. Era mais ou menos isso que Jesus estava falando para João, mandou anunciar para João. E o interessante é que, discorrendo nessa palavra, nós podemos ver que daí ele começa a falar para as multidões a respeito de João. Jesus começa a falar para as pessoas a respeito de João. Fala assim: olha, esse João, não há homem nascido de mulher,
maior do que ele nessa terra. Não existe homem nascido de mulher maior do que ele. Mas o menor no reino dos céus é muito maior do que ele. Amém? Isso aqui Jesus está querendo dizer: diminua, diminua. Quanto mais você diminuir, mais você será grande no reino de Deus. Quanto mais pequeno você for aqui, quanto menos você se aparecer, mais a glória de Deus flui através da sua vida. Quanto menor você for, mais a glória de Deus, o poder de Deus acontece através da sua vida. E aí ele finaliza no versículo que eu finalizei aqui, no versículo 12, dizendo: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Se eu perguntar aqui quantos querem experimentar do reino de Deus, eu tenho certeza que todos vão levantar a mão. Eu tenho certeza que todos vão querer representar, conhecer o reino de Deus, ver, experimentar, viver o reino de Deus. Quando nós recebemos uma pontinha da glória de Deus, que é uma unção, como foi na hora do louvor aqui, a gente já quer sair rodando, caindo, pulando, e dá vontade de pular, de correr, de dançar, dá vontade de fazer tudo. Imagina quando você viver literalmente no reino dos céus. Mas Jesus deixa a chave aqui no versículo 12 para vencer o nosso desânimo. O nosso não, amém? O desânimo que tem assolado as nossas vidas. Mas nós vamos vencer isso. E aqui no versículo 12 está a chave para vencer esse desânimo. Amém? Ele diz aqui dois verbos no versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. O verbo tomar e o verbo esforço, se esforçar. Amém? Aqui ele dá duas chaves que nós precisamos entender para vencer o desânimo. A primeira chave, o verbo tomado, eu procurei no dicionário o que significa tomado, tomar. Tomado significa pegar, agarrar, segurar, se apoderar, conquistar, ocupar-se, deixar-se envolver. Ou seja, tomado é você agarrar. Então o reino dos céus, você tem que agarrar o reino dos céus. Não basta você falar assim: ah, Senhor, venha o teu reino sobre mim. Amém. O reino de Deus já está preparado para você. Jesus já fez na cruz o que ele tinha que fazer por você. Quando ele disse, tetelestai, está consumado, ele estava dizendo, está pronto. O reino dos céus está pronto para você. Mas cabe a eu e você agarrar, tomar o reino dos céus. Tomar, pegar. E o segundo verbo é esforçar. Que ele diz, tomado por esforço. Esforço quer dizer ação enérgica, usar de força, ato penoso, energia, coragem, valentia, violência. Me chamou a atenção essa última palavra, violência. Por quê? É uma palavra assim que às vezes mexe com a gente, fala violência. Violência é algo, a gente tende a entender que é uma coisa ruim. Mas na versão original, eu procurei no texto, quando ele fala esse verbo, esforçar, ele está falando, o reino dos céus é tomado por violência. O reino do céu é tomado com violência, você tem que pegar, agarrar ele com violência. Como assim, Wagner? Você tem que chegar em casa e bater em todo mundo? Não, querido, não é assim não é esse tipo de violência não. Eu vou explicar, amém? Para você vencer o desânimo, você precisa ser violento no reino espiritual. Como assim, Wagner, ser violento? Queridos, tudo no reino dos céus é atitude, é decisão. Tudo no reino dos céus é decisão. Ou melhor, tudo na nossa vida é decisão. Hoje você levantou, talvez você não lembra como que você acordou hoje, talvez você não lembra como que você levantou, nem como que você escovou o dente, talvez até dormindo escovou o dente. Quantos aqui foram trabalhar hoje? Amém? A maioria. Você tomou uma decisão de ir trabalhar. Você podia ficar na sua casa dormindo?
Podia? Claro que podia. Ninguém ia impedir você de ficar dormindo. Mas qual é a consequência dessa decisão na sua vida, se você ficasse dormindo na sua casa? Esse é o resultado, essa é a chave. Qual que é diante da sua decisão, qual é o resultado para a sua vida? Tudo no reino dos céus é uma decisão. Assim como na nossa vida é uma decisão, você decidiu estar aqui hoje, você decidiu vir aqui, você decidiu louvar, você decidiu sentar nessa cadeira, você decidiu ir na sua casa, ligar a internet para assistir esse culto. Nós tomamos uma decisão diariamente, uma não, várias decisões por dia. Todos os dias nós tomamos uma decisão diferente e nós temos que tomar decisões na nossa vida constantemente. Todos os dias nós temos decisões a serem tomadas. E no reino dos céus não é diferente. Tudo que nós tomamos de decisão no reino dos céus, tanto para o bem quanto para o mal, é uma decisão. Gálatas capítulo 5 fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. E eu fui ler um pouquinho Gálatas para entender um pouquinho isso, e fui entender que os frutos da carne, tudo é decisão. É você que decide cometê-los ou não. Prostituição, adultério, porfia, tudo aquilo lá, querido, quem decide fazer é você. Não tem ninguém com uma arma na sua cabeça apontando e falando assim, ó, se você não fizer, eu vou te matar. E mesmo se matar, irmão, e você não fizer, você vai para a glória, amém? Amém? Então, querido, tudo que você faz, todo pecado que nós cometemos, é uma decisão que nós tomamos. Ah, Wagner, mas a carne é fraca. Ué, meu irmão, você tem que viver no Espírito, não na carne. Você pode vencer. Você pode vencer. A palavra do Senhor nos diz lá em Gênesis capítulo 4, quando Caim estava prestes a matar Abel, ele ficou furioso com inveja do irmão, porque Deus recebeu a oferta ali do irmão e a dele não, e ele ficou ali furioso e começou a ficar nervoso, ficou bravo, e Deus veio falar com ele e falou assim, ei, Caim, por que o seu semblante está caído? Por que você está triste? Acaso o desânimo chegou diante da sua casa? Chegou diante da sua porta? Ei, o pecado está à porta e bate. Cabe a você dominá-lo. Querido, isso o pastor não pode fazer por você. O seu discipulador não pode dominar o pecado por você. É uma decisão totalmente sua. É uma decisão totalmente pessoal. Vencer o pecado é uma decisão pessoal. É uma decisão sua, é uma decisão minha. Ninguém pode fazer isso por mim. O que Jesus tinha que fazer na cruz, Ele já fez. Mas o problema é que muitas vezes nós damos mais glória para o diabo do que para Deus, né? Como assim, Wagner? É lógico. Ah, porque o diabo levantou contra a minha vida, porque o diabo, e eu não consegui, eu caí. Ah, o diabo levantou uma mulher lá não sei aonde. Ah, o diabo levantou. Meu irmão, o diabo vai levantar o tempo todo, é o papel, deixa ele fazer o papel dele. Faça você o seu papel. Faça você o seu papel, que é vencer o pecado, dominar o pecado. Ah, mas é difícil meu irmão. É difícil, mas não é impossível. Jesus venceu e mostrou para mim e para você que é possível. Ele venceu e mostrou para mim e para você que podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Você pode vencer o pecado sim, querido. E o interessante é que a palavra de Deus diz que um abismo, ele puxa outro abismo. E aí, você comete um pecado, não confessa, de repente, você podia ter dominado, mas não dominou e continua, de repente vem outro, aí vem outro, aí vem outro, aí você que era um crentão de verdade, aquele que orava todos os dias, que ia até para o monte com os pastores orar, que batalhava, que lutava, de repente você é pego pela essa onda de desânimo. Você crentão, orando. Mas o pecadinho escondido ali faz com que você faz o quê? Começa a chegar no desânimo. Aí a primeira coisa que acontece, você para de orar. Quer dizer, você para de ler, né? Os devocionais estão aí todos os dias para nós aprendermos com o nosso pastor, o pãozinho fresco todos os dias. Mas daí a gente, agora o pastor está fazendo devocional, não preciso mais ler a Bíblia, é só assistir lá. É, pastor? É só assistir. Agora já tem devocional pronto. Outra, se não quiser, tem uns irmãos que já mandam o esboço lá no grupo da igreja no WhatsApp, já manda certinho assim, tudo separadinho, então agora não preciso mais nem ler a Bíblia, só escutar o que o pastor falou e depois ler um pouquinho o que os irmãos falou ali por cima e pronto. Querido, quando você parar de orar é porque você já parou de ler faz horas.
E aí, quando você é pego, você entende que você foi pego por essa onda do desânimo na sua vida. E eu estou falando isso, querido, com propriedade, porque há 2 anos e meio atrás, mais ou menos 2 anos e meio atrás, eu aceitei Jesus, vai fazer, esse ano faz 20 anos que eu me encontrei com Cristo. E de lá para cá eu tenho sido radical, tenho buscado a presença de Deus, tenho clamado, tenho orado, tenho buscado a presença de Deus o tempo todo. Mas há 2 anos e meio atrás, mesmo pregando nas igrejas, muitas igrejas, chamado para pregar em algumas igrejas, mesmo orando todos os dias, mesmo lendo todos os dias, eu olhei para minha família, e eu dentro da minha casa, sentado no sofá, jogado no sofá literalmente, e falei, meu Deus, o que está sendo a minha vida? O desânimo bateu lá na porta da minha casa, queridos. O desânimo, essa onda do desânimo, bateu lá em casa. E quando eu vi, eu já estava muito profundo aquilo. E eu comecei a ficar desesperado. Falei, meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? E aí minha esposa morrendo dentro de casa, porque eu estava matando a minha esposa, emocionalmente falando. E eu olhava para o meu filho, olhava para minha esposa e falava assim, e agora, o que vai ser de nós? E eu não tinha saída, eu olhava para as circunstâncias e falava assim, meu Deus, eu não tenho circunstâncias, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que decisão tomar, tem situações acontecendo e eu não tenho a mínima ideia do que fazer. Mesmo sendo crente há quase 20 anos, mesmo orando todos os dias, mesmo lendo todos os dias. Mas essa frigidez, essa frieza, esse desânimo foi entrando dentro da minha casa. E aqui entra, querido, algo especial, que uma das primeiras coisas para você vencer o desânimo é reconhecer que você está desanimado. É reconhecer que esse mal está chegando perto de você. É reconhecer que você precisa lutar contra este mal. É reconhecer que você precisa vencer este mal. E aí eu reconheci, e eu procurei minha esposa e falei assim, a gente precisa fazer alguma coisa. E ela, sério? Sério, vamos, e a gente começou, e aí eu falei, não, vamos procurar uma igreja, e a gente começou, a gente congregava muito tempo numa igreja, caminhava com a apóstola Gisela, saímos daquela igreja debaixo de bênção, e começamos a congregar no Centreg, mas o Centreg não era uma igreja, era um centro de treinamentos, e ali nós pegamos muita palavras proféticas, recebemos muita ministração, muito ensino, mas nós não congregávamos, nós perdemos o relacionamento de ovelha com ovelha, e começamos a ficar desesperados. Aí tinha uma igreja de uns amigos nossos, que também participavam no Centreg, a gente começou a participar lá no final da Várzea Grande. Aí imagina, mora aqui, atravessava a cidade, nós numa pendura financeira, aquelas coisas difíceis, e o desânimo batendo, porque eu falava assim, eu não tenho mais saída, financeiramente está difícil. Aí para ir na igreja, só para ir na igreja era 22 quilômetros. Falei, meu Deus do céu, que dificuldade, que luta. E nós desanimados. Até que um dia, num desses congressos, eu encontrei o pastor Wander, num congresso desses, com a apóstola Gisela, e lá ele falou, eu estou pastoreando uma igreja que fazia muitos anos que eu não ouvia. Lá no Espraiado, assim, aí passou mais um tempinho, um dia eu encontrei ele no Atacadão, ele falou, vai lá fazer uma visita para nós e tal, eu falei, vou, mas nunca fui, né? Mas aí quando bateu a água no pescoço, que deu aquele desespero, eu falei para minha esposa, eu falei assim, vamos naquela igreja do pastor que é meu amigo ali? Aí ela falou assim, você tem certeza disso? Você tem certeza que você quer viver isso novamente? Você tem certeza que você quer voltar a ter esse contato de estar dentro de igreja, de estar com gente e tal? Eu falei, eu tenho, porque eu estou morrendo, porque eu não tenho mais relacionamentos. Querido, eu contava nos dedos, assim, eu falava assim, chegava sábado e domingo, olhava um para a cara do outro e falava assim, não tem um amigo para a gente almoçar junto. E o desânimo batendo. Mas aí eu reconheci esse desânimo e falei assim, Senhor, eu preciso dar um basta nisso na minha vida. E desde que eu aceitei Jesus, quando eu aceitei Jesus, eu tinha um cabelão comprido assim na metade das costas, eu tinha piercing, eu tinha um alargador na orelha, eu tinha vários brincos, só andava de preto, com pulseira para tudo quanto é lado nos braços, só andava de preto mesmo, com roupa de skatista, e tinha um cabelão comprido, não tem mais, mas tinha, sabe? Tinha cabelo, né? E então eu sempre fui muito radical, porque no mundo eu vivia um radicalismo. E quando eu vim para Cristo, eu fui mais radical ainda, porque eu vencia o pecado dia após dia na minha vida. Eu consegui vencer as drogas, consegui vencer o álcool, eu consegui vencer a prostituição, consegui vencer inúmeros pecados na minha vida,
com o radicalismo, sendo radical, sendo violento. Aqui entra a violência que Jesus disse aqui. A Bíblia fala que Jesus, ele falou assim: se teu olho te faz pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor você entrar faltando um olho no céu do que perder todo o corpo no inferno. Então eu pegava esse versículo e falava assim: ó, se eu for pecar com os meus olhos, eu vou furar os meus olhos. Olha que radicalismo, né? Mas não é isso que Deus quer não, querido. Deus não quer que você fure o seu olho não. Amém? Se teu olho te faz pecar, não arranca e lança fora não. Muda seu estilo de viver. Sai da internet, sai da televisão, vai para a Bíblia, vai para o louvor, vai para o corinho, vai para o monte. Vai ser radical com você mesmo. Isso é ser violento. Não é ser violento com a esposa, não é ser violento com o amigo, ser violento com o filho, com o cachorro, com o papagaio. É ser violento com você mesmo. É ser violento com essa carne aqui, ó, que é podre. A carne não é fraca? Pois é, então seja violento com ela. Se ela é fraca, você tem que vencer ela, porque ela é fraca. Amém? Se você não está vencendo a carne, é porque você está sendo mais fraco do que ela. Quando a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito vivifica, quer dizer que você tem que estar mais forte do que a carne, cheio do Espírito Santo de Deus. E eu fui radical comigo mesmo, queridos. E a proposta que eu trago para você hoje, vencer o desânimo aqui essa noite, é ser radical com a sua carne, ser radical com os seus desejos, com as suas vontades, é ser radical com a sua mente, é ser radical com os seus sentimentos, é ser radical com tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, é lutar contra aquilo que você tem vontade de fazer. Paulo mesmo disse isso. Paulo falou assim: olha, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso sim eu faço. É uma coisa meia louca, sabe? Mas é isso. Ele estava querendo dizer assim: olha, o que eu quero fazer é pecar, mas eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, que é estar todo dia na presença de Deus, que é ficar igual o devocional que o pastor trouxe esses dias, que o povo ficou umas 4 ou 5 horas lendo a Bíblia em pé na praça, no livro de Neemias. Isso eu não quero fazer, eu não quero ficar o dia inteiro igual as mulheres foram hoje para o monte. Meu Deus, isso é ser violento, querido. Isso é ser violento, ficar o dia inteiro na presença de Deus no sol quente, no monte. Seja violento com a carne. Seja violento com aquilo que te impede de estar na presença de Deus. Isso é ser violento, é aqui que Jesus estava falando a chave. Vença o desânimo sendo violento. Quando ele chegar na sua vida, você fala assim: aqui não desânimo, aqui não, porque aqui reina aquele que dá vida, aquele que dá esperança, aquele que dá vitória, aquele que me dá ânimo, porque a minha alegria está no Senhor Jesus Cristo, porque a alegria do Senhor é a minha força. É assim que você vai vencer os desânimos na sua vida, na sua casa. E não importa a pandemia, não importa o governo, não importa o que está acontecendo. O que importa é que Deus reina na sua vida, é que Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário, e você pode vencer as lutas que você tem passado. Querido, é importante isso aqui, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, o noivo virá buscar a noiva e será chamado, vão gritar pelas madrugadas, na hora que estiver todo mundo dormindo: eis o noivo, vem o noivo. E aqueles que não tiverem lâmpada acesa, aqueles que não tiverem violência contra si mesmo, não tiverem lutando contra o sono, lutando contra aquele mal, lutando contra o que te impede de estar com a lamparina acesa, não vai ouvir. E se ouvir, vai falar assim: e agora o que eu vou fazer? Minha lamparina está apagada. É tempo de você se acender com o fogo de Deus. É tempo de você buscar mais e mais a presença de Deus. Seja violento com você mesmo, seja violento com a sua vontade. Queridos, essa questão do monte é muito legal, porque não é fácil, não é confortável, mas é cheio de fogo naquele lugar. É cheio de fogo naquele lugar. E você tem que ser violento quanto a isso, querido. E buscar cada vez mais essa violência de estar na presença de Deus, de tomar, de agarrar com fervor a presença do Eterno, de agarrar com fervor esse momento que nós estamos vivendo. Não é para te desmotivar, essa pandemia veio para te aproximar de Deus. Essa pandemia não veio para te afastar da igreja não, querido, veio para te aproximar. Deus permite as coisas acontecerem para que você busque mais a Ele.
Se você buscar na Bíblia, você vai ver que várias situações aconteceram, e quando acontecia uma coisa ruim, o povo ia para os pés do Senhor. Sempre que uma coisa ruim acontecia, o povo ia para os pés do Senhor. E é essa a proposta que eu quero trazer para você essa noite. Vença o mal, indo para os pés do Senhor. Vença o desânimo, buscando a presença do Altíssimo. Vença o mal, indo cada vez mais de encontro com o reino dos céus, sendo violento e tomando por esforço, tomando por violência o reino dos céus. Aleluia! Deus está te chamando hoje, querido. Deus está te chamando hoje para ser radical. Deus te chama hoje para ser radical. Não é radical com relação a usos e costumes, também, se quiser, glória a Deus. Mas ser radical com o pecado. Eu disse no começo aqui que Deus está levantando uma geração de Joãos Batistas que vão preparar o caminho para Jesus. Homens e mulheres que estão se levantando nessa geração para preparar o caminho para a volta de Jesus. Deus está levantando, amém? E aonde está esse povo? Eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Amém? Deus está preparando esse povo. E quem é um cara mais radical do que João Batista? Rapaz, só de olhar para ele você tinha medo. Pele de cordeiro, vestia pele, roupa de pele, e comia gafanhoto e mel silvestre. A comida dele era essa e a roupa dele era essa, mais nada. E onde ele passava, ele falava assim: arrependei-vos, pois é chegado o tempo vindouro. Arrependei-vos, pois é chegado o tempo do Eterno se manifestar nessa terra. Arrependei-vos, arrependei-vos. Ele era radical, ele denunciava o pecado o tempo todo. E como que uma pessoa denuncia o pecado dos outros se ele está cheio de pecado? Então começa aqui, querido, começa aqui, começa em você. Não tem como você denunciar o pecado dos outros se você não denunciar primeiro o seu. Começa em você. Isso é ser violento e ser radical. E Deus te chama essa noite, seja radical com o pecado. Seja violento com o pecado. Seja radical com você mesmo, com a sua vontade, com o seu desejo. Amém? Levanta do seu lugar. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Ramanabashuri andarabalabashiri cantore balabashori andaramanabashiri andaramanai. Ramanabashiri cantore balabashou. Aonde está aqueles que vão lutar contra este mal? Aonde estão os radicais? Aonde está o povo que é violento contra o pecado? Aonde estão os homens e mulheres que não se contenta com essa vidinha mais ou menos de vir à igreja? Aonde estão os homens e mulheres que se contenta com essa vidinha de simplesmente vir à igreja, ouvir um louvor, alguém prega, termina, vai embora, outro dia começa, espera mais um fim de semana e começa de novo? É tempo de buscarmos mais a presença de Deus, queridos. É tempo de nos levantarmos com voz profética. É tempo de nos levantarmos com voz profética, denunciando o pecado em nossas vidas. Por isso fecha os seus olhos, querido, aonde você está aí na sua casa, aonde você está aí no seu trabalho, onde você está, seja radical, não tenha vergonha, ajoelha-se onde você estiver, se possível, e começa a se arrepender dos seus pecados, comece a se arrepender das coisas que você tem praticado, que tem te impedido de estar na presença de Deus. Ramanabashuri andere manabashore cantore manai. Onde estão os homens e mulheres que estão cansados dessa vidinha mais ou menos, e que querem viver o sobrenatural, querem viver aquilo que Jesus disse quando mandou o recado para João Batista: vejam e digam para João aquilo que vocês veem e aquilo que vocês ouvem, que o cego vem, que os surdos ouvem, que os paralíticos estão andando, que não há uma doença que possa suportar a presença do Altíssimo, e você é o portador da presença do Altíssimo. Por isso, querido, levanta a sua voz profética neste lugar, comece a orar, comece a falar com Ele, comece a declarar para Ele palavras que só você pode dizer. Ramanabashuri andaramanabashiri andere balabashore cantore manai. Comece a orar, querido, comece a orar, querido, comece a orar. Santo, 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 santo. Senhor, nós não queremos passar este tempo, Jesus. Senhor, sabemos que a sociedade está vivendo algo difícil.
Sabemos que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo, Senhor, onde parece que nós não temos mais forças, e que parece que se nós olharmos o amanhã, vai ser pior do que hoje. Mas nós entramos na Sua presença, nós colocamos a nossa confiança no Senhor, e declaramos, ó Deus, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, dizendo, Senhor, que amanhã será melhor do que hoje, porque amanhã a presença do Senhor ainda estará comigo. Senhor, em nome de Jesus, que este mal que tem assolado a sociedade, Senhor, que este desânimo que tem assolado, Senhor, as igrejas, que esse desânimo que tem assolado, Senhor, os Teus filhos, nos 4 cantos dessa terra, nós damos ordem agora, que o Senhor envie os Teus anjos, ó Deus, em cada lar, em cada casa, onde existe um filho Teu desanimado, onde existe um filho Teu, Senhor, aprisionado, Senhor, na frieza espiritual, sem forças para ler, sem forças para orar, nós clamamos a Ti, ó Deus, porque só o Senhor pode fazer, ó Deus, o sobrenatural acontecer. Senhor, é no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, é que nós tomamos posse dessa palavra essa noite, declarando, Senhor, que o Senhor é reina, que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, 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 e todo desânimo, toda apatia, toda frieza já caíram por terra, e hoje eu dou um basta, hoje eu dou um basta no desânimo na minha vida, hoje eu dou um basta no desânimo na minha casa, hoje eu dou um basta no desânimo na minha família, no meu filho, na minha esposa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu clamo a Ti, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força, e nós queremos ser radicais, ó Deus, de lutarmos contra o pecado. Por isso, ó Pai, traga uma unção sobrenatural sobre a Tua igreja, traga uma unção sobre os Teus filhos, ó Deus, traga uma unção sobre cada um de nós, para passarmos este momento de dificuldade, mas vencermos em Cristo Jesus, com os nossos joelhos prostrados, buscando a Sua face todos os dias de nossas vidas. Aleluia. Ramanabashiri cantore balabashori andaramanabasharamanai. Ramanabashore manabashiri andaramanabashiri cantore balabasharamanai. Ramanabashore cantore balabashori andarabalabashori andaramanai. Ramanabashiri cantore balabashori. Irimanabasore manabashiri andaramanabashiri andarabalabasharamanai. Não há lugar mais alto, tão grande. Ramanabashiri. Abre sua boca, igreja. Abre os seus lábios e declare isso. Ramanabashi. Santo, 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 santo. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Amém, igreja. Quantos tomam